Você é livre? Uma pergunta, você é livre? Parece tema de aula de filosofia, né? Eu estou fazendo teologia e uma das matérias que eu mais me dou bem, só que não, é filosofia. E eu tenho um desafio muito grande de falar desse tema, porque nessa semana foi discutido justamente isso nas nossas aulas. Você é livre, omissão, liberdade, o que nós vivemos? É um tema também, às vezes, de discórdia, né? Muita gente briga, discute pelo direito de liberdade, de garantir o que é ser livre, e na discussão perde a liberdade e vai preso. Tem gente que começa a falar de liberdade e invade a privacidade de outras pessoas. Então é um tema muito, muito polêmico, é um tema muito difícil de ser falado. Só que a verdade é uma só. A liberdade, ela é um tema necessário para que você saiba se sua vida está saudável ou se você não está. Melhor, saber se você é livre é um tema extremamente necessário para que você saiba se você anda saudável na sua vida ou não. Porque o nosso conceito de liberdade, ele anda muito confuso. Eu vi algumas informações sobre liberdade. O senhor falecido, chorão do ministério, Charlie Brown Jr., ele dizia assim, que a liberdade é dar valor nas coisas simples. Eu desafio você a não ficar pensando nessa música até o final desse negócio, dessa mensagem aqui. Não, em nome de Jesus, você não vai pensar. Outro, Renato Russo, grande poeta aí, né? Disse assim, ó, a liberdade é algo complicado e é sério. E de todas as definições, eu gostei muito do Jaelson Oliveira. É esse mesmo o nome dele, Jaelson Oliveira. Ele diz assim, ó, ser livre não é escolher qualquer coisa, é poder fazer a melhor escolha. E eu gostei muito dessa definição, porque a pergunta nunca vai se calar. Para você, o que é ser livre? Como que você entende a liberdade? O que é ser livre para você? Será que ser livre é poder fazer tudo o que você quer, realmente? Será que ser livre é simplesmente viver do seu jeito, do jeito que você entende que é bom viver? Será que isso é liberdade? Será que isso está relacionado realmente a ser livre em todo o tempo? Eu vi algumas informações ao longo dessa semana sobre essa questão de liberdade, e eu vi que muitas das pessoas que pregam a liberdade, elas são muitas vezes machucadas e acabam machucando e usam o termo liberdade a favor disso. Elas propagam a liberdade, doa a quem doer. Elas propagam a liberdade mesmo que isso machuque elas ou machuque outras pessoas. Porque a liberdade, ela é uma via de duas mãos. Ela pode tanto ofender a pessoa quanto ofender a si mesmo. E nós temos a tendência de achar que toda ofensa ela é relacionada a alguma coisa que me magoa, quando na verdade não. A ofensa ela pode ser algo que você sofre também. Saca o que é isso? Todo mundo fala assim, uma doença faz mal a outra pessoa, mas muitas vezes a doença está comigo e eu não consigo perceber isso. E a liberdade ela vai por um ciclo muito parecido com isso que eu estou falando. Ela tende a ser, muitas vezes, restrita para outros, mas vira uma forma de eu conseguir descontar todos os meus anseios, todas as minhas necessidades, todos os meus desejos, tudo que eu acho correto no mundo. E aí eu destaquei aqui algumas coisas de como a nossa juventude, a nossa sociedade tem usado conceitos aprisionadores em relação à liberdade para nos fazer acreditar que a liberdade é o que eles estão dizendo. Vou aqui citar alguns pontos. Por exemplo, o sexo livre, é uma forma de expressar liberdade, diz a nossa sociedade. Um conceito deturpado, totalmente deturpado. Mas é o que eles dizem. Uma vez eu fui comer um espetinho ali próximo da igreja, e aí tinha um cara que encostou o caminhão, e aí eu comecei a trocar ideia com ele, eu gosto de conversar, e aí eu falei para ele assim, cara, como que é, né, ficar longe da família e tal, eu querendo ali levar um papo, e aí ele falou assim, não, é tranquilo, o difícil é o sexo, porque quando eu não estou muito tempo em casa, passo 30 dias longe de casa, eu resolvo meu problema em qualquer esquina. Aí eu falei assim, daí ele deu risada, daí eu não ri, né? Eu fiquei olhando pra cara dele, daí ele tipo, olhou pra mim assim, tipo, não? Daí eu não sei, eu não acho que, por exemplo assim, você acha que é correto? Se eu contar pra sua esposa,
Aí ele, por que você contaria para ela, cara? Daí não, eu tô usando um exemplo só. E se eu contasse para sua esposa? O que ela diria? Aí ele falou assim, não, com certeza que não é correto. Eu falei assim, então não é uma forma livre de se viver. Você tem esse peso. Você leva esse peso, não é algo normal. Eu sei que no final ele pagou até um espetinho para mim, acho que ele ficou com medo mesmo de eu contar para a esposa dele. Uma outra forma de ser livre é o acesso às mídias, é o acesso ilimitado à internet. É impressionante como 20 minutos nos aprisionam e de livres para acessar qualquer parte do mundo, nós passamos aprisionados ao nosso quarto, ao nosso lugar, à internet. Cara, é uma coisa fato. Passou de 30 minutos na internet, você está a um passo de fazer uma besteira. Você tá, ou de escrever um... Sabe aquelas coisas que você vai ter vergonha pro resto da vida? Quando você é adolescente, tipo eu, você faz algumas coisas que você fala assim, cara, depois que você fala, eu vou me envergonhar disso aqui quando eu ficar mais velho. Eu tenho várias situações na minha vida que, gente, como eu tenho vergonha. Por exemplo, quando eu era menorzinho, meu pai pregava assim, e eu ficava nos bancos, amarrando o cabelo das meninas no banco, para quando elas levantar para doer. Pensa num negócio que eu tenho vergonha de... Assim, eu falo só para citar o exemplo, mas isso me causa muito constrangimento, muita vergonha. E a internet é um negócio assim, ela te aprisiona numa vergonha, porque vai ficar tudo registrado lá. Mesmo que você não apague, alguém tira um print e te manda para te lembrar pro resto da vida, que você foi um perfeito abençoado. Outro ponto, dinheiro. Dinheiro é impressionante, né? Outra coisa que aprisiona. Você fala assim, eu ganho 500 hoje com o meu salário. Para eu ser livre, eu tenho que ganhar 1.000. Daí, quando você ganha 1.000, você fala assim, agora eu vou ter que ganhar 1.500. É um negócio que te aprisiona também e você nunca sai desse contexto. É um ciclo vicioso. Outro, status. Eu nunca assisti Big Brother, tá? Mas eu lembro que uma participante, lá de São José, ela era uma dentista. E esse negócio de status ficou muito ressaltado para mim, porque lembro quando ela saiu do Big Brother, aí as pessoas não falavam assim, eu vou no dentista. Falavam o nome da pessoa, saca? Tipo, eu vou na Fernanda do Big Brother. Como assim, gente? Você vai numa dentista, pode falar, essa é a profissão dela. Isso é status, nos aprisiona, queremos destaque, queremos... Nem que eu não seja o destaque, eu quero estar perto de quem é o destaque, porque isso é status, isso me aprisiona. Não é liberdade, mas a sociedade diz que status é onde você consegue uma liberdade para fazer o que quer. Outro, relacionamentos. Relacionamentos são muito, muito, muito constantes aprisionadores. Você acha, você pensa, e eu não sei, com certeza, você que é líder de célula vai me entender agora. Quando nós temos os nossos discípulos, eles perguntam tudo, tudo, perguntam tudo para você, até o que eles podem comer, onde eles vão estudar, pergunta tudo. Aí ele se apaixona. Quando ele se apaixona, ele vira o Albert Einstein, ele sabe tudo, ele não te pergunta mais nada. E aí ele entra em todos os relacionamentos, toda a forma destrutiva no relacionamento dele. E relacionamentos são extremamente perigosos a nos levar à prisão, e a gente acreditando que a gente está livre. Sabe o negócio da menina toma uns tapas do cara e... Ai, mas o coração dele é bom. Bom na onde, feliz? Você está apanhando. Aí eu sou mestre, eu falo para os meninos lá, eu falo assim, ó, se você tiver com problema de terminar seu tempo de oração, vem, eu termino para você, cara, vai lá junto com a menina, lá, vai jogar PlayStation, vai escrever na agenda e Deus abençoe vocês dois. Eu faço isso, cara, porque relacionamentos nos aprisionam e nós não conseguimos sair, geralmente, de forma saudável. Relacionamentos destrutivos, tá? Entendam isso com maturidade. E um último que eu achei muito interessante, feridas do passado. Você acredita que as suas decisões de hoje são devido às experiências do passado, mas na verdade, e você acha que isso é uma forma de ser livre. Minhas experiências, o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu entendi, e aí quando você vai ver, na verdade, isso é uma ferida do passado, e ela te aprisiona. Não há nada de livre naquela pessoa que só pontua as coisas que aconteceram no passado e não consegue ver o futuro. O passado está mais presente do que o próprio presente. O passado está mais presente do que deveria estar. E a pessoa acha que ela é livre pelas escolhas que um dia ela fez, pelas escolhas que ela faz baseado no que ela fez lá atrás. Então, tudo isso são muito mais prisões do que uma verdadeira liberdade.
são tudo mais umas sensações de liberdade do que verdadeiramente liberdade. A verdade é que não só isso, mas como centenas de outras coisas podem te aprisionar. Talvez coisas imperceptíveis, coisas invisíveis, que sua família não vê, seus amigos não vê, que eu não vejo, e ainda mais, que até você próprio não veja, mas que talvez esteja aí te aprisionando. Então, Truman é um filme que relata a história de um certo alguém que, quando nasce, é colocado numa redoma, numa cidade cenográfica, e ali ele é vigiado 24 horas por câmeras, por, por todos os lados, e ele passa todas as experiências que um ser humano normal passa, escola, é, namoro, casamento, trabalho, faculdade, e ele vive uma vida praticamente real. E aí, dentro daquele contexto, ele se sente livre, se sente acessível e sente as pessoas acessíveis também. E ele acredita piamente naquilo. Só que quando ele tem 12 anos, os produtores decidem colocar um trauma nele em relação ao mar, para que ele não fuja da margem da realidade, para que ele não saia daquele mundinho aprisionado dele, para que ele não entenda que há um mundo lá fora, que há um mundo diferente, que há uma liberdade fora daquele cenário. Então, um dia ele decide a todo custo pegar o barco e enfrenta o mar. E aquela cena ali a gente já viu, ele depois de uma tempestade que eles ocasionam, ele esbarra então no seu limite entre a prisão e a liberdade. E a decisão dele é sair. Uma coisa que eu já queria deixar claro no seu coração: chega uma hora, ou vai chegar uma hora na sua vida que você vai precisar tomar uma decisão. Acredite, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar tomar uma decisão. Entre olhar a liberdade no panorama de um mundo fechado, no mundo onde criaram para você, ou um mundo além do seu entendimento, além da margem do mar, além do cenário. E eu quero dividir com vocês, vamos conversar agora sobre alguns pontos, para a gente enxergar um norte e experimentar o que é verdadeiramente uma liberdade. O que é, e se eu estou realmente vivendo uma liberdade. Eu acho muito interessante que a nossa sentença, ela acaba sendo: quais são as minhas possibilidades de viver uma liberdade de verdade? Quais são, o que é possível para mim para eu viver uma liberdade? Será que ainda eu tenho chance de viver uma liberdade verdadeira? E aí a gente começa a se pôr em várias questões, em vários questionamentos, do tipo, eu vou continuar assim, tá tudo bem, até que não tá ruim, né? Ou eu já vivi tanto tempo assim que para mim tá bom, eu já não tenho por que mais mudar. Só que diante da sua sentença, eu ainda incentivo você a olhar para a sentença de Deus. A sentença dele é: você é livre. Vamos aqui, juntos, entender essa liberdade. Se você tem Bíblia, eu queria que você abrisse em João 8. João, capítulo 8, versículo 32. A Bíblia diz assim, esse é o tema, esse é o meu norte para falar desse assunto com vocês. Essa é a minha base. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Texto conhecido, texto muito conhecido de todo mundo. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Onde está a verdade, então? Ou como eu faço para me tornar livre? Seja a pergunta que você fizer hoje. Nós vamos ver 3 pontos fundamentais para isso acontecer. Primeiro, se liberte do eu acho. A primeira atitude, a primeira decisão que você precisa ter para entender uma vida liberta, uma vida totalmente livre, é: se liberte do eu acho. Tem gente que deveria ter no sobrenome: fulano de Silva, eu acho. Só fale tudo para você. Vai conversar com a pessoa, tá até nervoso. Você tá olhando, você tá conversando com a pessoa, ela só tá esperando você terminar, fazendo assim para dizer: não, mas eu acho. Eu tenho dificuldade. Meu nome é Felipe. Eu celebro isso. E aí eu te digo, olha, isso aqui é bônus para vocês, tá? Não tá nem aqui. O infeliz tem na boca dele em todo o tempo, eu acho. Só o infeliz tem na boca dele, eu acho.
O alegre, ele tem certeza, ele tem convicção, ele segue. O infeliz, ele só fala eu acho, e por isso ele vive infeliz. Olha um texto aqui, uma história bíblica para a gente trazer para essa realidade. 2 Samuel 12, do versículo 2 ao 4, diz assim, ó: 2 homens moravam numa mesma cidade. Um era muito rico e o outro muito pobre. O rico tinha inúmeros rebanhos de ovelhas e o pobre tinha apenas uma, que havia comprado quando era bem pequena, e criou ela com muito amor. Mas seguinte no texto, diz que ela era tratada com tanto carinho que dormia até com seu próprio dono. Certo dia, um viajante chegou à casa do homem rico, e ele, querendo preparar uma boa refeição, mas não quis matar as suas ovelhas, os seus rebanhos, matou a do homem pobre e fez um delicioso banquete para ele. Isso aqui é uma história que em um certo momento, acho que todo mundo já ouviu falar, Davi, um grande governador, um dos maiores governadores da história, governou Israel. A Bíblia conta que Davi estava lá no palácio, em épocas de guerra, e ele olhava da sua sacada e via uma mulher muito formosa, muito bonita, e Davi era rei, ele tinha todo o poder, ele era livre, ele podia fazer o que ele quiser, o rei manda matar e manda viver, né? Tem essa história. E de repente Davi olha para aquela mulher e fala assim: a minha liberdade permite que eu me encontre com essa mulher. E aí ele descobre que essa mulher era casada. Mesmo assim, ele segue com o seu plano. E o fim dessa história é: ele se sente culpado e ele acaba mandando o esposo dela para o fronte de uma guerra, intencionalmente para que o cara morra e ele possa ficar com a mulher. A liberdade de Davi leva ele a cometer um erro gigantesco. Só que assim, até então, ninguém tinha falado nada. Ele é rei, ele manda. Eu mando na minha vida. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quiser. Eu vou onde eu quero. Eu falo o que eu quiser. Eu sou rei da minha vida. E Davi, nessa perspectiva, ele ficou quieto. Para ele estava certo. Ele tinha tomado a decisão. E aí o profeta Natan um dia chega nele e conta essa história para ele. E Davi, não contente com só ficar quieto, decide não querer enxergar que aquela era a história da vida dele. E a resposta de Davi está lá no versículo 5 e 6 do mesmo capítulo 12. A Bíblia diz assim, ó: Davi ficou furioso ao ouvir aquilo e disse: juro por Deus que quem fez isso será morto e pagará 4 ovelhas pelo que roubou por não ter misericórdia. É interessante quando nós vemos a libertinagem, a invasão de liberdade em outra perspectiva, com outros exemplos, como ela se torna verdadeira, né? Até então, Davi não tinha falado nada sobre o que ele tinha feito. Ele, com um palácio cheio de mulheres, ele pegou a mulher de um, que só tinha uma, mandou esse cara para a guerra, e esse cara morreu porque Davi foi libertinoso em relação ao poder que ele tinha. Toda, sem exceção, toda conta feita pela libertinagem vai voltar para você pagar. Toda conta. Toda conta que você decidir assumir que ultrapasse o limite da sua liberdade, da verdadeira liberdade, vai voltar para você pagar. E aí Davi, naquela situação toda constrangedora, imagina a cara de Davi, né? Se fosse comigo, acho que eu sairia correndo, choraria, sei lá. Bem, e aí Davi olha para Natan, e Natan diz assim, ó, lá no versículo 7. Natan disse: você é o homem rico dessa história. E aí Davi tem um relapso, uma epifania. Ó, como eu errei. Ó, como eu vacilei. E aí o eu acho dele já não existe mais. Aí existe a verdade. Davi não disse assim, mas não. Ele reconheceu e se afastou do eu acho e disse assim: errei. E pequei contra o Senhor. E pequei contra Deus. E pequei. Quando nós nos deparamos com uma situação que põe em risco o nosso direito de ser livre, temos essa tendência de, não é bem assim, eu acho que é dessa forma. Quando alguém, um amigo, um pai, uma mãe, sei lá, vem nos direcionar, a nossa postura é: não é bem assim, eu não acho. O primeiro passo, a primeira regra que nós devemos entender e aceitar para viver livre é: deixe de lado o eu acho. Deixe de lado desliga o achômetro.
Saca? Tem muita gente com a... Nossa, se eu for falar disso aqui, eu perco os 20 minutos que eu tenho ainda. Nem vou entrar. Então, assim, deixe de lado o eu acho. Rompa com essa história. Todos receberam um papel quando vocês estavam na entrada? Levanta aí. Quem não recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão, abaixa aí agora. E quem não recebeu, levanta aí que vão te entregar. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Que a gente é assim, a gente é jovem, faz dinâmica. É muito interessante. Enquanto vocês aí, é o momento de eu tomar. É interessante e é válido lembrar que não deve ter sido fácil e nunca é fácil reconhecer aquilo que me aprisiona. Aquilo que, de repente, em algum momento aspira liberdade, mas na verdade não tem nada de liberdade. Aquilo que traz uma sensação de liberdade, mas na verdade não tem liberdade nenhuma. É difícil reconhecer, é difícil aceitar, mas é um passo para que você comece a viver em liberdade. Reconhecer as minhas prisões, reconhecer aquilo que me aprisiona, reconhecer aquilo que está errado em mim, é um passo para que eu comece a andar em liberdade. E aí você recebeu uma folha, eu não quero que você amasse, que você dobre, que você nada, mas eu quero que você escreva, vou te dar um minuto, quero que você escreva. Tudo, ninguém vai ler, tá? Você vai ficar com você, fica tranquilo. Não precisa escrever em aramaico, em inglês, pode escrever em português mesmo. Escreva aí tudo que te aprisiona. Quais são suas prisões? O que você não consegue olhar e dizer assim, eu acho que não é tanto, Felipe. Eu acho que eu nem sou tão preso à ideia de que a igreja é isso, ou que eu nem sou tão preso à ideia de que a política é isso. Não, eu nem sou tão preso. Escreva aí quais são suas prisões. Eu acho que eu nem sou tão pecador assim. Eu acho que eu até levo uma vida bacana. Escreve na sua folha o que te aprisiona. O que você acha que não aprisiona. É exatamente isso que você vai escrever. Que geralmente o eu acho só vem para aqueles que realmente têm. Então escreva. Muito bem. Tem gente aí que perde a noite, né? Mas a gente tem que continuar aqui. Segundo, então eu entendi que o primeiro passo é eu deixar o eu acho. Para eu ser livre, para eu experimentar uma liberdade, é deixar o eu acho. É romper com essa questão do até que, ou veja bem, todos esses termos que me isentem da minha responsabilidade em relação àquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu tenho de conceito do que é liberdade. E o segundo é, saia de cima do muro. Para eu experimentar uma verdadeira liberdade, para eu entender o que é liberdade de verdade, para eu poder responder essa pergunta no final dessa celebração, eu sou livre? Eu tenho que sair de cima do muro. Tem um texto, minha base é a Bíblia, eu vou nela. O texto diz assim, Mateus 5, capítulo 5, versículo 37. Digam simplesmente sim ou não. Sua palavra é suficiente. A indecisão procede do mal e leva ao erro. Saia de cima do muro. Pessoa indecisa, pessoa que não sabe o que quer. Eu sempre brinco, principalmente nós que somos jovens. A gente é exemplo de não saber o que quer, de não chegar a lugar nenhum, começar e não terminar, ou começar e terminar em outro lugar, né? Você fala assim, eu vou estudar. Aí você vai pra internet, 5 minutos você tá na onde? Vocês sabem. Aí o cara tá solteiro, namora, tá namorando noiva, tá noivo casa quer morrer e não sabe o que quer. Porque é indeciso, vive em cima do muro, vive numa perspectiva sempre escassa, nunca entende o que está acontecendo à volta. Vou te dizer, decisões precisam ser tomadas em nossas vidas, sejam elas quais forem. Você precisa tomar decisão. Você tomou a decisão de vir, você está tomando a decisão de ouvir, vai tomar a decisão de ir embora, de comer, de pagar o lanche para o Gabriel. Você vai tomar alguma decisão hoje. Você vai tomar várias decisões hoje.
Elas vão ser tomadas. Agora, é muito... Aí, o que você não pode ter diante das suas decisões é imparcialidade. Eu não vou decidir por um relacionamento com Jesus ou com Deus, ou eu não vou decidir por um relacionamento efetivo dentro da igreja. Eu decido não servir porque eu tenho medo do que os outros vão falar. Eu não vou terminar os desafios que eu começo porque eu vivo em cima do muro, essa é a verdade. Peraí, mas se eu estou em cima do muro ainda acha... Não, em cima do muro já é a prisão. Em cima do muro você já está abrindo mão da liberdade. Em cima do muro você já não é mais livre. Em cima do muro você já está errado. Existe uma força ao contrário que quer nos paralisar. E você não precisa nem colaborar, às vezes, fazer alguma coisa errada. Às vezes você não fazer, ficar em cima do muro, você já colaborou muito. Em cima do muro é lugar de prisão. Em cima do muro é lugar de paralisia. Em cima do muro não tem nada. E você não pode viver nesse lugar. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, você não pode viver nesse lugar. Não, mas fala para ela acreditar, porque desse jeito aí, você não pode viver neste lugar. Você tem que tomar uma decisão. E eu vou te dizer, eu vou te ajudar. A hora de decisão é hoje. É agora, esse é o momento de decisão. Pense nas decisões que você tem que tomar. Eu tenho certeza que sua cabeça vai fritar. Você vai dizer assim, eu tenho tanta coisa para pensar. Só que diferente do que o mundo nos vê, diferente do que nos rotulam, nós não somos jovens que desistem. Nós não somos jovens que são imparciais. Nós somos jovens que nos posicionamos diante do mundo, diante das decisões, diante da aparência do mal. Eu vou me posicionar e eu vou acertar. É isso que nós somos. Eu não sei se você entende a importância de começar a olhar a liberdade agora numa outra perspectiva. Não a liberdade na perspectiva de fazer o que quer, mas a liberdade de tornar a vontade de Deus possível para você. A liberdade de decidir, eu não quero mais isso aqui para a minha vida. A liberdade de decidir, agora é isso aqui que me motiva, é isso aqui que me impulsiona, não é um sentimento, é uma decisão. A Bíblia diz lá em Romanos 10, se você falar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor e acreditar com seu coração nisso, aí então você será salvo. Seja salvo da prisão da indecisão. Confesse Jesus Cristo, Jesus, o Senhor é meu Senhor. Me salva das minhas indecisões. Me salva da minha imparcialidade. Me salva desse negócio que não deixa eu avançar. Sabe aquele negócio que você começa tudo, é um potencial em tudo. Tudo você é um potencial. Em tudo você quase deu certo. É hora de confessar a Jesus Cristo e pedir para que Ele salve você desse cima do muro. Saia de cima do muro. Segundo passo para viver uma liberdade verdadeira. E terceiro e último, a gente já vai para o final. Para me tornar livre, eu deixo a minha vida de aparências. Para me tornar livre, eu deixo de parecer alguém. Para me tornar livre, eu deixo de querer ser alguém que eu não sou. Para me tornar livre, eu deixo as minhas aparências de lado. Olha o texto. Em Atos 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. A Bíblia diz, havia um homem e sua esposa. Eles tinham um terreno, uma propriedade. E eles venderam para ajudar os seus outros irmãos com uma oferta. E quando eles entregaram aos apóstolos, disseram que era a parte total. Mas isso era mentira. Ninguém sabia o valor que eles tinham vendido o terreno. Ninguém sabia se eles iam dar metade inteira. Mas por que mentiu? Por que mentir? Por que dizer? Por aparência. A aparência nos leva a tomar atitudes que nos afastam ainda mais da liberdade. Porque quer uma pessoa aprisionada? Uma pessoa que mente. Quer uma pessoa amarrada em si mesmo? Quem mente. Porque o cara tem que dar conta de sempre sustentar aquela mentira. Dia após dia. Dia após dia. E o fim de Ananias e Safira foi trágico, foi triste. A Bíblia conta que eles morreram pela mentira.
E hoje nós vemos tantas coisas morrerem no nosso processo natural, no nosso crescimento como jovem, no nosso amadurecimento como homem, como mulher, por conta desse tipo de aprisionamento que é a aparência, e nós nem percebemos. Nós abrimos mão do nosso talento de estar aqui cantando, porque a aparência é muito mais importante. Nós abrimos mão de receber da parte de Deus bênçãos que vão invadir a nossa casa, a nossa família, os nossos pais, porque a aparência me diz que esse aqui é um ambiente chato, careta. Nós abrimos mão de N coisas que Deus já tem liberado para a nossa vida por conta da aparência. Eu abro mão de abençoar um amigo com uma palavra de fé, porque a minha aparência é de ser o cara legal. E se eu falar de Deus, eu sou chato. Eu sou careta. Deixe a vida de aparência. Para mim, essa é a prisão da nossa geração, a aparência. A pessoa está triste, infeliz, com a vida destruída, mas está no post sei lá, das mídias sociais, está sorrindo. E aí quando o sorriso é gasto, está tão gastado, porque não está vivendo uma verdade, aí começa a exposição do corpo, dos desabafos. Eu fico só olhando alguns desabafos, algumas coisas assim no post no Facebook, né? Que é a gente tem que falar do que a gente vive. Eu fico olhando assim, ai, como eu amo meu namorado, ele é a melhor pessoa do mundo, não sei o que, não sei o que. 2 semanas depois termina. Aparência. Quer falar para todo mundo uma coisa que é e não é. Tá sorrindo, tá destruído e não fala. Tem que manter erguido. Não viva de aparência. Esse é um passo para viver a liberdade. Quando você escreveu na sua folha aí algumas coisas que te aprisionam, queria que você... Eu vi isso há muito tempo com um amigo meu, eu achei super interessante. Queria que você levantasse essa folha. Levanta ela aí, coloca do seu lado. Segura na pontinha dela assim e chacoalha ela assim, ó. Continua chacoalhando. As prisões, elas são mais ou menos assim. Elas fazem um barulho e tentam te pressionar e não deixam você ouvir a palavra que liberta. As prisões, elas ficam te atormentando em todo o tempo, para que você nunca perceba o que realmente está à sua volta, ou não ouça o que está à sua volta. E assim, uma notícia, desculpa ser eu a dar, mas as prisões, elas sempre vão te rodear, elas sempre vão te cercar. Agora eu queria que você parasse por um minuto. Eu ouvi uma vez alguém dizer assim, que o encontro com Jesus, ele é igual uma batida de caminhão. É impossível você continuar do mesmo jeito. Então eu queria que você amassasse. Amassa bem essa folha aí, ó. Amassa bem, amassa bem, amassa bem. Sem rasgar. E agora abre ela aí de novo. Mas amassou bem. Tem que amassar bem. E agora abre ela de novo. Sabe, o encontro com Jesus é uma batida de caminhão, é amassar uma folha, não importa o que seja. Mas ela continua, a exemplificação continua a mesma. Você nunca sai do mesmo jeito do encontro com Jesus. Tenta ouvir agora as prisões te impedindo de ouvir a palavra de Deus. Tá ouvindo? Não vai. E o meu convite é para que você viva essa liberdade. É tudo muito bonito, é tudo muito legal, mas se a liberdade, se aquilo que nós falamos, se aquilo que nós cantamos não for uma realidade na minha, na sua vida, fica muito aquém do que Deus espera de nós.